Vambora, vamos falar de game design, cara. Primeiro, o que é game design? A parada é essa. Qual é a diferença do game design pro desenvolvimento, pro cara que tá ali programando, por exemplo? É engraçado que, para além da diferença entre o game design e o desenvolvimento, é uma palavra que ela pode vir a confundir. Porque quando a gente pensa em design, a gente pensa na imagem, no desenho do jogo, na arte, alguma coisa assim. Mas, na verdade, quando a gente fala de game design, a gente tá falando que tudo que vai compor um jogo. Então, a gente tá pensando nas fases, como os personagens eles vão ser desenvolvidos, nas classes, nos arquétipos, como a gente vai montar as fases, como a gente vai desenvolver o mundo. O game design é realmente a gente fazer tudo que envolve o jogo e que a gente vai realmente sentar e jogar. Então, a mecânica e esse tipo de coisa. Eu acho que tem uma parte mais ideal, assim, idealista do jogo, de você desenvolver uma ideia maior, transformar essa ideia numa experiência narrativa. Tem uns bases do game design que é a mecânica, né? Como que você faz as coisas do personagem, ou do que quer que seja ver o jogo. Você tem a dinâmica, que são como que essas mecânicas interagem com o mundo, com o jogo em si. E aí, por último, tem a estética, que é o que o jogador que está fazendo as mecânicas, experimentando aquelas dinâmicas, o que ele está sentindo, o que ele está vendo, né? Então, toda essa parte teórica ajuda a pavimentar esse lado do game design. Porque é aquilo, você tem que unir todos esses fatores pro jogo, ele no fim do dia ser divertido, você conseguir ter um bom jogo. Então, isso já aconteceu, vocês com certeza aí, a galera que tá ouvindo a gente, e você mesmo que não vai conseguir pensar em alguns jogos que são assim, que, meu Deus, esse jogo é lindo, o gráfico dele é maravilhoso, ele é muito bom, mas ele controla duro. O personagem, ele é truncado. O Dark Souls, ele faz isso de forma proposital, por exemplo, como um jeito de você ter como feature, porque esse jeito mais clunky dele é parte da mecânica, é parte da dificuldade. Mas, quando o game design de mecânica ou de jogabilidade ele é mal feito, você pode ter o gráfico que for, você pode ser o mais realista possível. Se ele não controla bem, você vai sentir que o jogo não tá legal. E às vezes pode ser o contrário. Meu Deus, a mecânica desse jogo é incrível, é muito divertido de jogar, é super responsivo, mas que jogo horroroso. Eu não vou querer jogar um negócio desse só porque às vezes a fase tá mal feita, tá mal encaixada. Eu consigo pensar muito em Mega Man X6. Ele é um jogo que ele é muito bonito, ele tem mecânicas muito boas, ele mantém aquele pacing padrão da mecânica de Mega Man, mas cara, o game design das fases, ele é horroroso. Tem muito buraco que você cai sem ver, tem muito beco sem saída, tem muita sala de armadilha, você fica tipo, eu não quero jogar isso. O jogo é bonito, o jogo ele responde bem, mas todas as fases são horrorosas. O game design falhou aí. Isso é curioso, né? Como o jogo é composto por vários detalhes que somados fazem um jogo ser bom ou não, né? Gráfico, mecânicas, a própria questão de manobras ali, de jogabilidade que você tem. E isso tudo vai compondo, né? É engraçado que muitas vezes um jogo bonito não tem as outras qualidades, não vai pra frente de jeito nenhum. Mas um jogo que tem uma boa jogabilidade, se ele não for tão bonito, muitas vezes dá pra jogar, né, cara? Eu acho que tem essa diferença aí. O Minecraft é um jogo pra mim que ele entra muito nessa categoria porque ele não é um jogo bonito. Ele é um jogo todo quadradão lá, meio pixelizado. Você consegue, os pixels eles são crocantes, você consegue sentir, você consegue tocar ali os pixels do Minecraft, mas ainda assim ele tem um game design, ele tem um gameplay loop que a gente chama, né, que é você sentar, jogar, explorar, criar o que você quiser, seja no modo sobrevivência, seja no modo criativo, que é muito divertido, que é muito legal, e literalmente deu esse boom nos jogos de sobrevivência. Aí você vai ter Terraria, que é um jogo também que ele vai ter uma pixel art 2D ali, mas bonitinho, com mecânicas interessantes também. O Don't Starve, que ele tem uma arte linda, meio Tim Burton. E aí você vai evoluindo esse game design, mas o Minecraft entra 100% nessa parada da boa gameplay e o gráfico zoado. E a gente começou falando de game design, falando de mecânicas, né? E como elas são importantes para os jogos e como essas mecânicas vão evoluindo durante o tempo, com o tempo. De vez em quando aparecem umas coisas novas que aí todo mundo passa a copiar, passa a repetir. A gente tem diversos exemplos desse tipo de estratégia, de jogo, de estilo, né? Muitas vezes um único jogo, uma única pessoa inicia todo um estilo novo de jogos e a gente vai vendo em outros momentos algumas mecânicas sendo aprimoradas. Tô com o Expedition 33 na cabeça aqui agora, porque ele pegou uma mecânica de combate em turno, que você seleciona o personagem, seleciona a magia que você vai usar, aperta lá e vai. Esse é o normal dos jogos de RPG, assim. E aí o Expedition 33 trouxe pra dentro dessa mecânica de turno uma interação ali que você tem que interagir com o controle, né, com o jogo, fazer um gameplay no meio dessa mecânica de turno, que é uma coisa nova que apareceu aí agora. Sim, você vai melhorando realmente esse game design. Quando você pensa em Expedition 33, eu penso em Street Fighter. Pra Street Fighter existiam jogos de luta? Existiam. A gente ia ter um Karate Champ da vida, a gente ia ter alguns jogos de luta mano a mano, 1v1, mas eles eram muito truncados, não funcionavam direito. O próprio Street Fighter 1, ele é um jogo completamente truncado, é muito difícil de jogar. Eu já joguei, zerei o modo arcade do Street Fighter 1, então eu posso falar isso. É muito truncado, não funciona direito. E aí, o que a Capcom, ela pensa e faz? Vamos melhorar esse design, que ele funciona, é legal a mecânica dos rounds, é legal os personagens que soltam Hadouken, tem esses episódios, esses movimentos especiais, só que a gente vai diminuir o input delay, vai aumentar, se não me engano, no caso, o input delay de você fazer a meia-lua pra frente soco. Perfeito.
aprimorando um conceito que já tinha no Street Fighter 1, lança o Street Fighter 2 Champion Edition, World Warrior é o primeiro, Champion Edition já é a segunda edição com chefões, mas lança o Street Fighter 2 World Warrior, e aí se cria um gênero, tanto que depois do Street Fighter 2, a gente vai ter milhões de jogos de luta, milhões de clones de Street Fighter 2, porque foi um design ali aprimorado que deu certo. E se esse design, essas mecânicas são tão importantes, a gente tem que falar das pessoas que estão por trás dele, né? Por trás delas, porque normalmente tem aí, claro que ninguém faz nada sozinho, mas tem os cabeças, as pessoas que vão tocando isso, que vão trazendo essas inovações, que vão fazendo esses avanços dentro dos jogos. Seria legal a gente citar alguns, né? Sim, total, porque querendo ou não, quando a gente tem esses diretores, a gente tem esses nomes muito relevantes pra dentro da indústria, a gente consegue não só atribuir, tipo, beleza, esse jogo é dessa pessoa, mas às vezes a pessoa, ela consegue criar um estilo tão único, uma coisa tão dela, que você bate o olho e fala, esse jogo, por exemplo, é do Koji Igarashi. Koji Igarashi, esse que é o diretor de Symphony of the Night, o pai dos Metroidvanias. Quando você bate o olho no Bloodstained, quando você bate o olho no Symphony of the Night, você fala, cara, isso é muito Koji Igarashi. Aquele cenário mais gótico, aquelas artes de anime extremamente bem feitas, e o cenário do Metroidvania, etc. É um cara que criou um gênero, um cara muito emocionário. Então, às vezes, quando a gente pensa nesses diretores, nessa galera que é muito relevante de nome, a gente consegue atribuir e falar, tipo, beleza, esse jogo é muito Koji Igarashi da cabeça. Vou puxar o Miyamoto aí, da Nintendo, cara. Não dá pra falar. Impossível não falar. Design sem ele, né? O cara criou Donkey Kong, Super Mario, Zelda. É um cara que tem no foco pro jogador trazer essa experiência bem legal pro jogador, né, se divertir como base aí do game design dele. E ele tem uma coisa legal, uma experiência maneira que é o Mario, Super Mario, por exemplo, a primeira fase ali. Na primeira fase, ele te ensina a jogar. Não fica de tutorial, nada, ele te bota dentro do jogo e já te ensina as mecânicas ali logo na primeira fase, e eu acho isso muito maneiro. Esse é o que a gente chama de um game design bem feito. Quando você tem um jogo que ele é intuitivo, que ele continua sendo divertido, e às vezes ele vai te ensinar uma coisa sem você perceber que ele tá acontecendo. Eu vou precisar citar, claro, é um dos meus jogos favoritos da vida, e pra mim ele tem um dos melhores game designs, que é Shadow of the Colossus. Agora eu vou poder me aprofundar em Shadow, eu já citei ele várias vezes. Com o game design, eu vou poder falar mais de Shadow of the Colossus. Por que você acha Shadow of the Colossus tão legal? Ideia. Quando você chega no mundo de Shadow of the Colossus, você não tem nada de informação. Você vai testando os botões, beleza, esse daqui pula, esse daqui levanta a espada. Quando você levanta a espada no sol, você percebe que ela é um facho de luz espalhado, mas à medida que você vai mexendo o analógico, ela vai se alinhando. Quando ela alinha, você fala, ela tá apontando para algum lugar. Quando ela aponta para algum lugar, para onde ela tá apontando? Para onde o próximo colosso está. Legal. Não tem um tutorial, o jogo ele não vai falar, olha, aperte e levante a espada para você achar o colosso, ou vá do ponto A para o ponto C para achar o próximo colosso. Você tá livre para explorar aquele mundo, e ele intuitivamente, com um bom game design, vai te ensinando. Você vai chegando no colosso, para derrotar o colosso vai ter o ponto fraco que ele brilha mais forte, e esse tipo de coisinha que faz o game design ser bom. E isso que você falou de ser intuitivo, pra mim é uma parada muito importante, porque a gente tem extremos na minha cabeça dentro da indústria de jogos. Tem alguns estúdios que estão fazendo um negócio super detalhado, falando exatamente tudo que você tem que fazer, onde você tem que botar a mão, brilha de amarelo, e ele te diz o botão que você tem que apertar e fazer tudo. Do outro lado, a gente tem alguns jogos que não te ensinam nada, você cai de cabeça lá e aí você fica sem saber o que fazer. Eu também acho ruim. Eu acho os dois extremos ruins, né? Eu gosto quando é uma coisa mais centralizada, um pouco mais intuitiva, sim, que você consegue descobrir por si só como fazer, o que fazer ali no momento do jogo, sem ser totalmente ensinado, sem ser alguém te carregue, pegue na sua mão e te leve, mas ao mesmo tempo que você não fique totalmente perdido também. E é engraçado porque tem alguns gêneros que eles vão ser mais fáceis de você fazer esse game design intuitivo, e tem outros que são muito difíceis. Quando você pega um jogo de plataforma, você tá acostumado a andar pra direita, perfeito, pular em cima de um inimigo, derrotar o inimigo e chegar no final da fase. Mas quando você vai fazer, por exemplo, ensinar alguém a jogar um MOBA, é difícil, porque é um jogo que ele vai exigir uma mecânica um pouco mais específica. O próprio League of Legends, ele sofre um pouco disso no meu ver, porque, por exemplo, quando você começa no LoL, a câmera tá travada. E muita gente aprende a jogar LoL com câmera travada. Só que a gente sabe que no MOBA você tem que liberar a câmera, ficar olhando o mapa, ter aquela mobilidade do RTS, digamos assim. Os próprios RTS, eles são um pouco difíceis de você aprender intuitivamente, porque cada unidade faz uma coisa, cada espaço faz alguma coisa. Então vão ter aqueles gêneros que, pro cara que já é gamer, pro cara que joga um Civilization, pro cara que joga um Warcraft 3, não, já sei mais ou menos como funciona um RTS, o MOBA aí é parecido, dá pra ir pegando essa adaptação de jogos anteriores, né? Tipo, já vi um gameplay loop parecido com esse, então deve ser mais ou menos igual, mas tem muitos jogos que ele tem essa barreira de ensinamento, digamos assim. Quando chega uma situação dessa aí, eu vou dar um passo pra trás, eu vou assumir que acho que não tem muito jeito, tem que pegar na mão do jogador e ensinar, porque senão fica muito complicado, muito difícil. É o que você falou. Muitos jogos já tem um conhecimento coletivo, assim, que você vai andar pra frente, vai pular e vai dar uma pancada, beleza. Agora, quando é uma coisa que
tem mecânicas super específicas, acho que não tem muito jeito, cara. Precisa ter um tutorial legal. E eu acho que é um grande desafio da indústria do estúdio, de modo geral, você conseguir arrebatar a galera que tá chegando nova. Você imagina o cara que assistiu o Arcane lá na Netflix, vai querer jogar League of Legends, ele tem que ter alguma coisa ali pra ajudar ele a começar, porque, meu mal, a série não tem nada a ver com o jogo, né? É completamente diferente. Você tem que ensinar o cara ali pra poder jogar. Sim, então quando a gente tá nesse imaginário do gamer, quando a gente, pra gente jogar videogame já tá acostumado, mas uma pessoa nova vai entrar, assim, muito bem da questão do Arcane, uma pessoa que não conhece videogame vai entrar, é complicado. E é por isso que eu acho que a Nintendo, ela é uma empresa tão familiar, é uma empresa que consegue fazer esses jogos pra literalmente todos os públicos, todas as idades, porque os game designers da Nintendo são muito competentes em fazer esses jogos intuitivos. Você falou do Miyamoto, eu trago o Masahiro Sakurai. O Sakurai, que é o criador do Kirby e do Smash Bros, ele conseguiu pegar um gênero, que é o jogo de luta, que é muito complexo. Quando você tá num jogo de luta, você vai ter a meia-lua pra frente soco, vai ter o 360 pra fazer o pilão do Zangief, e aí é combo, é round, vai pra cima, cancela a animação, drive rush, parry, é um monte de mecânica. O Sakurai, ele pensa, se eu pegar a base do jogo de luta, de um monte de boneco saindo no soco, e fazer de uma forma simples. Pra frente o botão de soco é um ataque. Pra trás e o mesmo botão de soco é outro ataque. Pra frente especial é um especial. Especial parado é outro especial. E assim se cria o sistema de inputs simplificados do Smash Bros. Então o Sakurai, ele conseguiu ter essa malícia de ver o quão difícil era para um público casual, um público que é de fora do mundo dos videogames, jogar um jogo de luta, simplificar. E hoje Smash Bros é realmente um jogo de party games, que você joga com a família inteira. E os jogos de luta foram muito pra esse lado também, né? Porque eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa legal, que é você manter entretido o cara que é hardcore, que vai jogar ali muito sério, com o jogador casual também. Os Street Fighters da vida, eles estão vindo já com o botão que faz o combo. Você não precisa mais fazer o combo todo. Você aperta um botão e ele sai pra galera que joga de moderno. Então. Mas assim, é uma coisa que... Uma mecânica que foi sendo adaptada justamente para atender um tipo de público que é esse público mais casual. Porque a acessibilidade, querendo ou não, os jogos de luta eles tiveram uma crise durante os anos 2000, durante os anos 90 e etc, que era justamente uma questão de tava ficando complicado demais. Tava muito difícil da gente jogar. Street Fighter 3 é um jogaço? É, mas você tem um parry, tem que ser num frame perfeito, um toque pra frente ali, uma coisa muito complicada. Então aí vem esses jogos tipo Smash Bros, Grand Blue Fantasy, o próprio 2XKO tá vindo nessa pegada, tem o Battle for the Grid, que é um jogo do Power Rangers, que segue essa lógica de input simplificado pra ter acessibilidade. Para as pessoas realmente conseguirem entrar nesse mundo de jogos de luta e aproveitar tanto quanto a galera que é mais hardcore. Bom, vou puxar então aqui o Sid Meier e o Will Wright, que são aí mais de simuladores, estratégias. Sid Meier do Civilization, né? Que tem Cid Moreira. todas as mecânicas aí do Civilization. Eu acho que é um jogo que marca muito, que traz muita categoria, traz muito da categoria que a gente tem de jogos estratégicos, e é um cara que vale a pena citar, cara. Ele trouxe muitas inovações ali, muita coisa legal pra dentro desse mundo. É legal que o Civilization, né, o Sid Meier, ele traz esse jogo de estratégia que é impossível você jogar rápido. Quando você vai jogar o Civilization, não é tipo, vou jogar uma partidinha de Civilization aqui rapidinho, enquanto... Não, você vai gastar uma madrugada, você vai gastar horas, porque é aquele jogo complexo que você vai... E ele dá uma abertura pra você fazer a estratégia que você quiser. Quero ser o cara que vou guerrear com todo mundo e conquistar na força bruta, você vai. Quero ser um cara que vou conquistar na cultura, você pode também. E você vai indo pra esses outros lados que não... E isso volta naquilo que a gente tava conversando do game design bem feito. É um jogo de estratégia que ele não tem uma solução única pro seu problema. Ele realmente te abre pra... O que você tiver a fim de fazer no dia, você vai lá e faz. E por isso acaba sendo tão marcante, né? É uma coisa que é diferente, salta aos olhos, deixa o jogador com aquele gostinho legal na boca, né? Pô, que maneiro, isso aqui é legal, posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, que vai dar certo, que pode dar certo, que tem condição, que tem mecânica pra isso. Sim, e você também falou do Will Wright, da Maxis, ele é o pai da simulação, querendo ou não. Sim, vai inventar SimCity, vai inventar The Sims. A gente comentou isso no episódio anterior, que eu falei como piada, mas é muito verdade. Pré-The Sims, a gente tinha muitos simuladores vindo da Maxis. Não era só SimCity. Existia um Sim Ants, existia o Sim Earth, existia o Sim Copter, tinham muitos simuladores, e volta também naquela questão da versatilidade, volta naquela questão de você ter várias opções, porque é um simulador, então você vai simular o que você estiver a fim de simular. E eu acho muito interessante você trazer esses dois nomes, porque até agora a gente só falou de japonês. Falou de Igarashi, falou de Sakurai, falou de Miyamoto. É bom trazer esses game designers americanos também, porque muitos deles foram revolucionários dentro da própria indústria. Se vocês assistirem o episódio anterior que a gente falou a respeito de franquias, a gente falou muito de Mortal Kombat. Então, claro, daria pra ficar horas e horas falando do Ed Boon e do John Tobias. Fizeram todas as revoluções que a gente comentou no nosso episódio anterior a respeito de Mortal Kombat, da questão da violência gráfica, etc. Mas um game designer americano que eu quero trazer pra mesa é o John Romero. John Romero, o pai do FPS moderno, criou Doom.
só é o criador de Doom, que foi um dos jogos que ajudou a criar esse imaginário do FPS, junto do Wolfenstein, que foi o primeiro que trouxe essa ideia de um jogo de tiro em primeira pessoa. Vem o Doom, depois vai evoluindo pra Quake, etc. E o John Romero, ele é o clássico designer, ele é o clássico artista, que ele é o cientista louco. Ele é o clássico cara que, tipo, ele tem umas ideias muito absurdas na cabeça dele, etc. E tem que ficar segurando ele na coleira pra conseguir... Pra coisa sair. Pra coisa sair. Não desandar muito no trilho. Exatamente, porque quando foi o Doom, ele tinha os programadores e tal, a galera da empresa trabalhando junto com ele, mas quando ele tentou fazer o jogo dele, quando ele tentou fazer a parada que, tipo, não, isso daqui vai ser a minha Magna Opus, saiu Daikatana, que é um dos FPS mais esquisitos que tem, porque é a cabeça do John Romero trabalhando assim, aquilo ali é suco de John Romero num jogo de FPS que, cara, mudou de engine um monte de vezes, teve um monte de problema de design, teve um monte de problema de desenvolvimento, então às vezes aquela questão, né, a linha entre a genialidade e a loucura é muito tênue, e o John Romero, ele passeia muito nessa corda bamba.